Olá, Farmas! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à aula 2 do nosso curso de indicação farmacêutica. Nesse curso, eu estou te ensinando todo passo a passo para você poder dominar o atendimento, a dispensação e a indicação de medicamentos, para você ganhar mais segurança ao indicar os medicamentos corretos e dessa forma melhorar a saúde do seu paciente aí na farmácia. E na aula de hoje nós vamos abordar ali sobre indicação farmacêutica na pediatria. Então eu vou te mostrar quais são os principais parâmetros para você precisa de se atentar ao indicar um medicamento para uma criança. Então eu vou te ensinar como fazer ali os cálculos de doses de medicamentos se baseando ali no peso do paciente. E assim você vai ter ali mais segurança e mais eficácia nas suas indicações. Mas antes de começarmos aqui a nossa aula, eu queria compartilhar com vocês um trecho de uma conversa minha com minha aluna, a Milene. Ela também é farmacêutica, também sentia muita insegurança em relação ao atendimento, como dispensar os medicamentos corretos e também como indicar. Então, né, o curso da DAI eu vi no Instagram, assim, uma colega me enviou, e assim, eu já tinha a proposta do emprego, eu falei, vai ser uma boa aqui para mim, porque na faculdade, de certa forma, a gente não aprende, assim, direcionado, igual o curso está sendo. Aí eu criei uma expectativa muito boa em relação ao curso, e graças a Deus as expectativas foram até superadas mais ainda, porque assim, você assiste a aula, já aprende. E aí você vai anotando, tem um material de apoio, que qualquer coisa você pode ir lá tirar dúvida. E eu tenho certeza que esse material vai me ajudar ao longo da minha jornada de trabalho. E assim também posso, tipo, auxiliar também o balconista, né? Ajudar ele de uma forma mais fácil, porque o jeito que você me ensina para a gente é muito mais fácil de aprender. E assim, gostei muito, estou gostando muito e espero aprender muito mais. E na aula 1 eu te ensinei as 5 etapas fundamentais para você poder fazer uma indicação farmacêutica de forma segura e eficaz. Antes de nós iniciarmos a nossa aula 2, tenho também um alerta muito importante para você. É muito importante que você assista a aula 1 antes de assistir a aula 2. Por quê? Eu elaborei esse curso numa sequência lógica para poder fazer sentido para você. Então, na aula passada, eu te mostrei ali quais são os 5 pilares fundamentais para você poder fazer uma indicação farmacêutica de forma segura. Então, nós falamos ali de avaliação do paciente, de definição do seu problema de saúde, da seleção do medicamento, da orientação ao paciente e também do acompanhamento e monitoramento. A nossa aula 1, ela ficou muito boa. E eu fico ali extremamente feliz de ver toda essa comunidade de farmacêuticos, de futuros farmas que nós estamos formando juntos. São mais ali de 2.500 inscritos e eu fico extremamente lisonjeada com o interesse de cada um de vocês em se transformarem em farmacêuticos referências aí no seu trabalho. Então, muito obrigada a cada um de vocês que assistiu e também está gostando desse nosso curso. E olha, para você poder pegar o seu certificado de participação, você vai precisar de todas as palavras-chave. Então, caso você ainda não tenha ali assistido a nossa primeira aula, volta lá, assiste, anota essa palavra-chave. E também não custa nada lembrar o nosso cronograma de aulas, que é esse aqui. Hoje, na nossa aula 2, você vai aprender a indicação farmacêutica prática na pediatria. Então, nós vamos falar ali sobre como que você vai dominar essa indicação farmacêutica na pediatria, dominando os cálculos de doses de medicamentos e fazendo dessa forma as indicações com muito mais segurança e com muito mais eficácia para o seu
paciente. E amanhã, na nossa aula ali de quinta-feira, às 9 horas, nós teremos a nossa aula 3, os principais erros que você comete na indicação farmacêutica. E domingo, para poder fechar o nosso curso ali com chave de ouro, dessa vez vai ser às 15 horas ao vivo comigo. Eu vou te mostrar ali como fazer um atendimento farmacêutico na prática, todo passo a passo. Então, recados dados, vamos lá para a nossa aula. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje com o tema aí de indicação farmacêutica na pediatria. Então, quando a gente fala de indicação farmacêutica para esse público, para as crianças, qual é o nosso principal pilar? Que essa prescrição pediátrica, ela deve ser precisa, segura e eficaz. Então, na prática clínica, essa prescrição racional de medicamentos, ela deve considerar que o emprego dessa dose, ele seja capaz de gerar um efeito farmacológico, que a gente chama de eficácia, com os mínimos efeitos tóxicos, que a gente chama aí de segurança. Então, a gente precisa de avaliar muito bem nesse público a eficácia e a segurança desses medicamentos. Por quê? Quando a gente fala aí, vamos supor, de segurança, né? Nós temos aí algumas classes de medicamentos, como os corticoides. Então, a gente tem que avaliar o risco-benefício de se indicar corticoide para uma criança. Por quê? A gente sabe que os corticoides, eles podem impactar no desenvolvimento e no crescimento de uma criança. Então, precisa de ser avaliado muito bem essa indicação se o seu uso, ele se extrapola ao risco que esse medicamento pode trazer para essa criança, se ele realmente está sendo seguro e eficaz para essa criança. Nós temos também as fórmulas farmacêuticas em xaropes, que são contraindicadas para crianças que têm menos de 2 anos de idade. Por quê? Devido ao seu alto teor de açúcar. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela contraindica o uso de açúcar em menores de 2 anos. Então, precisa de avaliar muito bem essa indicação e avaliar essa segurança ali do uso de xaropes, essa forma farmacêutica com alto teor de açúcar em crianças menores de 2 anos. E aí a gente tem um exemplo prático, né? Vamos supor ali que chega ali na farmácia para você uma criança de 15 quilos ali com sua mãe, com seu pai, com seu cuidador e que está precisando de uma indicação ali de um antitérmico. E aí você tem aí o medicamento Dipirona. E como indicar, qual dose indicar para essa criança de 15 quilos? Se você for pegar a bula da Dipirona, você vai ver que a posologia na faixa etária de 9 até 15 quilos, ela está aí de 3 a 10 gotas. Mas aí você pensa, eu vou indicar quantas gotas para essa criança? São 3, são 4, são 5, são 6, são 7, são 10 gotas. Que faixa terapêutica que eu vou usar para poder indicar para essa criança de 15 quilos que seja realmente eficaz e que seja realmente seguro para essa criança? Aí você pode pensar, eu tenho medo aí, eu vou optar por 3 gotas. Mas será que essas 3 gotas vão ser eficazes para essa criança de 15 quilos? Será que com essas 3 gotas ela vai ter o seu efeito antitérmico e assim conseguir controlar a febre dessa criança? E se você indicar 10 gotas? Será que esse medicamento ele vai ser seguro para essa criança? Será que não vai causar algum efeito tóxico? Então, se você tem aí essa dificuldade, essa insegurança de ao pegar a bula não saber a informação correta, a indicação correta, nessa aula de hoje você vai aprender. Então, vamos lá. Outros parâmetros que a gente precisa de avaliar quando a gente está falando de uma indicação farmacêutica para crianças. Primeiro, alterações no pH e no tempo de esvaziamento gástrico, principalmente no período neonatal. Então, nós vamos ter aí, dessa forma, variações na absorção desses medicamentos. Nós temos que pacientes pediátricos, eles possuem menor massa corpórea e mais volume de água. Isso vai alterar o quê? O volume de distribuição dos fármacos. A gente vai ter ali maior volume de distribuição nessas crianças, nessa população pediátrica.
Nós temos que as funções renais e hepáticas ainda são imaturas. E isso vai impactar o quê? Na excreção total dos medicamentos. Então, dependendo de um medicamento, a gente vai poder ter ali efeitos tóxicos para essa criança, devido à sua excreção estar prejudicada devido à função renal e à função hepática. Nós temos aí alguns grupos de medicamentos, principalmente aí com os anti-inflamatórios não esteroidais, que podem causar efeitos tóxicos nessa criança, principalmente devido à sua função renal ainda ser imatura. Nós temos também a imaturidade do sistema microssomal hepático, tanto em prematuros como neonatos, e isso vai produzir o quê? Maior lentidão na biotransformação. Então, a biotransformação dos fármacos vai estar prejudicada, vai estar mais lentificada nessa população de crianças. A gente precisa de ter o quê? Priorizar dessa forma aquelas formas farmacêuticas que são ativas. Priorizar os medicamentos que já estão ativos e não aquelas formas pró-fármacos, que vai precisar da metabolização para formar a forma ativa e dessa forma ter o seu efeito terapêutico. Então, a gente precisa de ter muita atenção, porque nesse caso a gente pode ter maior concentração sérica desses medicamentos e isso impactar e gerar efeitos tóxicos que vão prejudicar a segurança dessa indicação. Então, isso tudo precisa ser avaliado quando a gente fala de uma indicação farmacêutica na pediatria para que ela seja realmente eficaz e segura. Outro ponto que a gente precisa de analisar nas nossas indicações são as formulações, em relação a algumas orientações e alguns cuidados. Nós temos formulações que nós apresentamos aí contendo álcool na sua composição. Então, esse adjuvante que é contido em algumas formulações é totalmente desaconselhada quando a gente fala de uma indicação farmacêutica para crianças. Então, muito cuidado ali com medicamentos que contêm álcool, como elixir, como adjuvante nessa formulação. Medicamentos como própolis, que contém ali álcool na sua composição. Então, você pode pensar, um própolis é um medicamento natural, um fitoterápico, eu posso indicar um própolis em gotas para criança. Nem sempre. Se esse própolis contém álcool na sua composição, ele é totalmente desaconselhado quando a gente fala de indicação para criança. Então, isso precisa de ser avaliado. Nós temos aí edulcorantes que contêm açúcar na sua composição. Então, avaliar muito bem esse uso e o cuidado também em relação ao aparecimento de cáries dentárias. Se essa criança tem menos de 2 anos de idade, essa formulação vai ser totalmente contraindicada. Se ela tem mais de 2 anos de idade, eu tenho que avaliar a segurança dessa criança e a orientação após o uso, que é escovar os dentes, fazer a higienização bucal para evitar esse aparecimento de cáries. Quando a gente fala de açúcar, a gente tem que também ter em mente que a gente tem ali sacarose, maltodextrina, sorbitol, tudo isso são formulações que contêm açúcar na composição e precisam ser avaliadas em relação aí à segurança. Nós temos também os corantes, principalmente amarelo de tartrazina. É um excipiente que contém algumas formulações, principalmente medicamentos ali para crianças. Ele possui um alto potencial alergênico em crianças. Então, eu preciso de avaliar com essa mãe, com esse pai, com esse cuidador, o uso desses medicamentos que contêm o amarelo de tartrazina na composição. Às vezes, uma criança chega lá na farmácia com sintomas de alergia de medicamentos, com sintomas ali que apresentam na pele, principalmente, alergias a esse amarelo de tartrazina. Então, muito bem avaliar essa indicação e o acompanhamento e o monitoramento dessa indicação. Foi o que a gente falou lá na nossa aula 1, Todas as etapas que precisam ser seguidas para que esse atendimento farmacêutico, essa indicação farmacêutica, ela seja realmente segura e eficaz. Uma outra orientação que a gente precisa de ter em mente é sobre a aplicação cutânea de alguns medicamentos. Então, a gente tem a pele da criança com muito maior permeabilidade e isso vai impactar em maiores efeitos sistêmicos daquele medicamento. E aí a gente liga um alerta, um risco maior também para os corticoides. Por quê? Se essa permeabilidade dessa pele é mais
essa criança tem mais permeabilidade na pele, a penetração desses corticoides vai acontecer de uma forma muito mais eficaz, muito maior. Então, isso aí pode impactar nos efeitos sistêmicos dos corticoides para essa criança. Então, a gente tem que priorizar sempre a indicação de corticoides que sejam de baixa potência. Nunca indicar um corticoide que seja de média, de alta potência quando a gente fala de crianças. Porque é uma formulação tópica, não tem problema, porque não vai ter absorção. Pode sim ter absorção quando a gente fala de crianças. A permeabilidade vai causar ali maior penetração e dessa forma a gente tem um efeito sistêmico desses corticoides que podem impactar, como a gente já falou ali, no crescimento, no desenvolvimento dessas crianças. Então isso tudo precisa ser avaliado nos momentos da indicação para a gente poder garantir que a nossa indicação ela esteja ali abordando ali o parâmetro segurança para essas crianças. E aí a gente fala também de alguns pontos muito importantes quando a gente fala de crianças, que é a barreira hematoencefálica. O que é essa barreira hematoencefálica? Ela é uma estrutura que tem a função justamente de regular esse transporte de substâncias entre o sangue e o sistema nervoso central. Ela vai barrar muitas vezes medicamentos que vão ali da corrente sanguínea para o sistema nervoso central. Então, ela vai barrar a entrada de substâncias tóxicas, de medicamentos, de hormônios que estão ali em excesso. Porém, essa barreira hematoencefálica, nos recém-nascidos, em crianças muito pequenas, ela ainda é incompleta. Isso vai facilitar a penetração de fármacos no sistema nervoso central. Então, ela não está totalmente formada ainda quando a gente fala dessa população de crianças. Então, haverá, dessa forma, maior permeabilidade, maior entrada desses fármacos, principalmente aqueles fármacos que são lipossolúveis. Então, a gente precisa de ter atenção. Quais são os fármacos que estamos indicando para essas crianças, pela possibilidade ali de haver penetração da barreira hematoencefálica? Aí a gente fala da desloratadina e da loratadina. A gente tem aí um profármaco e um fármaco ativo. Por que a desloratadina, apesar de ser ali um medicamento um pouco mais caro, ela é a opção mais segura para as crianças? Por quê? Nós temos aí que a desloratadina, ela é um metabólito da loratadina. Então, a loratadina é um profármaco e a desloratadina é um fármaco ativo, é o seu metabólito. Sendo metabólito, essa desloratadina ela apresenta características mais hidrossolúveis e dessa forma ela vai atravessar menos a barreira hematoencefálica, não causando ali sonolências, sendo mais segura na pediatria. E aí a gente também lembra do que a gente já falou no início dessa aula, que a gente também tem a questão da biotransformação também prejudicada em crianças. Então a gente tem essa lentidão na biotransformação. Então uma criança muito pequena, ela pode não biotransformar de forma correta essa loratadina em desloratadina e ter o seu efeito terapêutico. Aí a gente pode ter concentrações maiores ali séricas, causando efeitos tóxicos nessa criança. Então isso tudo precisa ser avaliado quando a gente fala de uma população de criança. É uma população muito mais sensível, muito mais criteriosa, que necessita de maior atenção nas nossas indicações. Um outro parâmetro aí que a gente precisa de atenção e cuidado é da bromoprida e da domperidona. Então a gente tem aí dois fármacos que precisam ser avaliados também. A bromoprida, ela precisa ser evitada principalmente nos primeiros meses de vida. Por quê? Ela tem um alto risco de reação extrapiramidal. Então ela pode atravessar também a barreira hematoencefálica, que também não é totalmente formada, como nós falamos, nos recém-nascidos. Já a domperidona, ela é a opção mais segura. Por quê? Porque ela tem um alto peso molecular, então ela atravessa menos essa barreira hematoencefálica, então ela vai ser mais segura, não causando dessa forma reações extrapiramidais em crianças. Então sempre optar pela forma que seja mais segura para essa criança. E aí a gente entra aí na questão dos antitérmicos, dos analgésicos, Paracetamol, dipirona e ibuprofena.
Se chega uma mãe, um pai, um cuidador lá na farmácia e fala ali que a sua criança tá com dor, tá com febre, qual é o melhor medicamento que você vai indicar? A gente tem paracetamol, dipirona e ibuprofeno. Qual o mais seguro, qual o mais eficaz para essa criança? Aí eu te pergunto, você saberia me responder quando usar cada um desses medicamentos? Qual que vai ser mais seguro para aquela criança? Né? Qual que vai ser mais eficaz para aquela criança? Pensa aí um pouquinho e me fala se você realmente tem aí certeza, segurança, domínio ao indicar esses 3 medicamentos MIPs ali na farmácia para os pacientes. Então vamos entender sobre isso. Então quando a gente fala da dipirona, a gente precisa de ter muita atenção, por quê? Porque ela só pode ser administrada em maiores de 3 meses de idade ou que essa criança tenha ali mais que 5 quilos de peso. Então tem que ter mais de 3 meses de idade e tem que ter mais de 5 quilos de peso. E quando a gente fala de indicação farmacêutica para crianças, a gente tem que ter uma balança dentro da farmácia. Não precisa ser aquela balança que fica ali disponível para os clientes, aquela balança super mega power lá no salão de vendas, mas ter pelo menos uma balança, principalmente lá dentro do consultório farmacêutico, aquela balança de banheiro mesmo, aquela mais baratinha, para você fazer as indicações com base no peso da criança, avaliar o peso da criança e dessa forma ter mais segurança nas suas indicações, tá? Porque muitas vezes a mãe, o pai ou chega um tio, um avô, não sabe o peso da criança e para você indicar vai ter prejuízo ali na questão dos cálculos farmacêuticos. Então a gente precisa de sempre pesar essa criança quando chega ali pedindo uma indicação. Por quê? Quando a gente fala da dipirona, ela tem que ter mais de 3 meses de idade e no mínimo ali 5 quilos de peso. Nós precisamos de ter atenção aos riscos em relação principalmente aos efeitos colaterais hematológicos. Então a gente tem um risco muito maior de ocorrência de neutropenia, de anemia plástica, de agranulocitose em crianças com o uso da dipirona. Temos uma grande vantagem também. A dipirona apresenta uma potência analgésica e antitérmica bem melhor que o paracetamol e a menor incidência ali de efeitos colaterais quando a gente fala do ibuprofeno. Temos também a questão da dipirona em supositório. Então, aquelas crianças que estão vomitando, que não estão ali aceitando muito bem a via oral, de acordo aí com alguma patologia, a gente tem a possibilidade de usar essa dipirona na forma farmacêutica supositório. Mas desde que somente pode ser usado se essa criança apresenta ali mais de 4 anos de idade, devido aí à sua dose. Então, na dipirona em supositório, a gente tem a dose de 300 miligramas por unidade. Então, devido a isso, somente crianças acima de 4 anos que podem usar essa dosagem. Então, muita atenção na questão das trocas, também relacionado ao respeito do peso e da idade dessas crianças. E aí a gente passa para o paracetamol. O paracetamol é aquele fármaco, aquele medicamento que vai ser de escolha principalmente para os menores de 3 meses, que vai ser contraindicado lá a dipirona. Ele também pode ser usado na gestação e na lactação. E entre os 3 analgésicos e antitérmicos, ele vai ser o mais indicado na prática clínica, né? Como a gente falou, ele é uma opção mais segura para todas as faixas etárias e também as realidades epidemiológicas que nós temos hoje no país. E em relação ao ibuprofeno, muita atenção, porque o ibuprofeno ele tem uma ação anti-inflamatória, então ele não deve ser administrado em crianças menores de 6 meses, principalmente quando a gente falou lá daquela imaturidade renal, imaturidade hepática. Ele não deve ser administrado também em crianças que possuem quadros de desidratação. Então, crianças que estão vomitando frequentemente, crianças com quadros de diarreia, crianças com gastroenterites, né? Criança que tem quadro de desidratação, não deve ser indicado o ibuprofeno. Também não deve ser administrado em casos aí de suspeita, né? Ou tem ali a questão da dengue, da zika, da chikungunya. Não pode também ser administrado nas crianças que têm alteração da função renal,
Quadros também de refluxo, criança está tendo refluxo, também não é indicado usar ibuprofeno e nem esofagites. E a nossa principal vantagem do ibuprofeno, como nós falamos, ele tem um tempo de ação maior e também apresenta uma ação anti-inflamatória. Então, quando a gente fala de indicar dipirona, paracetamol, ibuprofeno, a gente tem que avaliar quem que é o nosso paciente ali que está chegando, quem é essa criança, qual o peso dessa criança, qual a idade dessa criança, quais são as outras patologias que estão associadas a essa criança. Lembra lá da nossa aula 1, é entender a história clínica do nosso paciente para a gente poder fazer uma indicação que seja segura e eficaz. Então é muito importante, né, a gente ter ali essa base muito bem consolidada e formada para a gente poder fazer as indicações de forma segura. E aí a gente passa dessa forma a calcular, né, a dose correta de um medicamento para uma criança, levando em consideração sempre 3 fatores importantes. Então a gente tem o peso principalmente, a superfície corporal e a idade. Então isso vai fazer, como a gente entende esses 3 parâmetros, isso vai fazer com que essa dose seja calculada de uma forma individualizada e otimizada. Assim, eu posso garantir que essa indicação seja segura e seja eficaz para o meu paciente, né? Então, quando a gente fala de criança, a gente tem ali fases de desenvolvimento, de alturas, de pesos muito diferentes. Eu tenho uma criança ali de 7 anos, nem toda criança de 7 anos vai ter o mesmo peso e a mesma altura, né? Crianças de 7 anos vão ter faixas de pesos, de alturas totalmente diferentes. Então, quando a gente pega a bula e fala assim, a indicação para uma criança de 7 anos é tantas gotas, é tantos ml. Mas aquele não me garante uma segurança. Por quê? A gente está falando de crianças um pouco menor, com um pouco menor de peso, um pouco maior de peso. Então, aquela criança com menor peso, uma dose pode ser altamente tóxica. Uma criança com peso maior, aquela dose pode não ser eficaz. Então, por isso que é muito importante que a gente sempre avalie as indicações farmacêuticas com base no peso dessa criança. Só assim a gente vai ter uma dose otimizada, uma dose individualizada e a gente vai poder garantir que aquela dose seja realmente segura e seja realmente eficaz. Então, nós vamos abordar aqui os cálculos com base no peso dessas crianças para nossas indicações. Então, nós temos como exemplo aqueles medicamentos que devem ser administrados, por exemplo, 1 gota por quilo. Então, se a criança tem ali 10 quilos, vão ser administrados 10 gotas para essa criança. Mas a gente também tem aqueles medicamentos que precisam ser administrados de acordo com o peso. Então, a gente tem, por exemplo, aí um medicamento que ele vai ser administrado 50 miligramas por quilo ao dia. Então, a gente precisa de entender que essa dose é ao dia. Então, em alguns momentos, esse paciente vai precisar de 2 tomadas. Aquele medicamento vai ser de 12 em 12 horas. Então, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 2, porque vai ser administrado de 12 em 12 horas. Se for administrado de 8 em 8 horas, eu vou dividir por 3, porque vão ser 3 tomadas ali ao longo do dia. Se for administrado de 6 em 6 horas, eu vou dividir por 4, porque a gente vai ter 4 tomadas ao longo daquele dia. Então, nesse exemplo aqui de 50 miligramas quilo ao dia, se essa paciente pesa 10 quilos, então eu vou pegar 10 e multiplicar por 50. Então, eu vou ter ali 500 miligramas do medicamento a ser administrados naquele dia. Se for tomada ali de 12 em 12 horas, então vou pegar 500 e dividir por 2, 250 mais 250, que vão me dar o total de 500 miligramas ao dia. Então, quando a gente vai fazer os nossos cálculos, a gente precisa de entender se o medicamento vai ser tomado 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes, 4 vezes, para que a gente possa fazer o ajuste de cada dose. Então, sempre ao indicar medicamentos em crianças, a gente tem que avaliar, como nós falamos, a idade ou a data de nascimento, para a gente poder ter ele, então, dessa forma, né, quantos anos essa criança tem e avaliar se aquele medicamento ele é contraindicado de acordo com aquela idade. Nós temos o peso corporal atual, então por isso que é muito importante você ter ali uma balança na farmácia, para que você possa, dessa forma, entender ali, né, como saber o peso correto dessa criança.
Nós temos ali a base para o cálculo da dose, seja miligramas ou seja quilo. Temos aí com crianças que apresentam idade igual ou superior a 12 anos, ou que tem um peso também superior a 40, 50 quilos, aí eu já tenho que me certificar o quê? Se aquela dose calculada pelo peso da criança não está ultrapassando uma dosagem de adulto. Por quê? Dependendo do peso da criança, ela já passa a usar a dose de adulto. Então, eu sempre tenho também que avaliar, né, o valor que eu achei aqui naquele cálculo e avaliar se não ultrapassa uma dose de adulto, porque dessa forma eu vou priorizar a dose do adulto para essa criança. Então, como exemplo, a gente tem aí o medicamento nitazoxanida. Nitazoxanida, que a gente tem aí duas apresentações no mercado na forma de suspensão. Então, a gente tem aí 45 ml e o frasco de 100 ml. Então, e se chega lá na farmácia uma criança ali de 15 quilos, você avaliou o peso da criança, foi de 15 quilos, né? Qual dessas duas apresentações vai ser o suficiente ali para o tratamento dessa criança? Qual que vai ser a posologia a ser indicada para essa criança, né? Quais que vão ser as orientações que você precisa de passar para esse cuidador referentes aí à utilização desses medicamentos? Você saberia me responder? Então, vamos aprender aqui. Então, quando a gente fala de um paciente de 15 quilos, né, a primeira coisa que a gente precisa de saber é a posologia a ser utilizada desse medicamento. Qual a dose correta para ser utilizada desse medicamento? Então, a gente tem uma fórmula baseada no peso do paciente. A fórmula é 0,375 vezes o peso desse paciente, vezes 2, porque vão ser 2 tomadas ao longo do dia, e vezes 3, porque vão ser 3 dias de tratamento. Então, com esse cálculo aqui, eu vou saber qual vai ser o volume total utilizado e dessa forma eu vou saber ali qual que vai ser a apresentação que eu vou poder dispensar para esse paciente. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui, vou pegar 0,375, vou multiplicar por 15 e vou achar 5,62 ml. 5,62 ml vai ser a minha dose por unidade posológica. Então, vai ser 5,62 ml a serem administrados de 12 em 12 horas por 3 dias. Se é de 12 em 12 horas, eu vou multiplicar por 2 e depois eu vou multiplicar por 3, porque vão ser 3 dias de tratamento. Então, eu encontrei que o volume total a ser utilizado desse medicamento vai ser 33,75 ml dessa nitazoxanida. Então, eu vou dispensar o quê? O menor frasco para o meu paciente, o frasco de 45 ml, que vai ser o suficiente para o seu tratamento e ainda vai sobrar. Então, a gente precisa de saber por quê. A gente precisa de entender qual é a apresentação que eu vou dispensar ali para o meu paciente. Muitas vezes o prescritor não coloca todas essas informações na prescrição e também a função do farmacêutico fazer ali, né, a avaliação, a correção, avaliar ali se aquela prescrição está em conformidade para poder assegurar ali que aquele medicamento seja realmente eficaz e seguro para aquele paciente. Então, eu descobri que o volume total que esse paciente vai precisar vai ser de 33,75 ml e eu vou dispensar o menor frasco, a menor apresentação, que é de 45 ml. Agora, eu vou fazer as minhas orientações, né? É um medicamento em suspensão, então eu simplesmente preciso de orientar esse pai, essa mãe, esse cuidador que chega ali com essa criança na farmácia, a forma correta de uso desse medicamento. Como é uma suspensão, eu vou orientar a forma correta de diluição. Então, eu tenho que orientar ali a esse cuidador que ele precisa de fazer a diluição correta do frasco. Então, ele vai completar ali na marquinha que tem ali naquele frasco com água filtrada ou fervida e fazer a diluição antes da administração. Então, ele vai fazer a homogeneização desse frasco toda vez que for administrar aquele volume que a gente encontrou ali para esse paciente de 5,62 ml. Quando a gente encontra esse volume, a gente pode arredondar 5,5 até 6 ml para que tenha ali realmente consiga, né, realmente administrar o medicamento. E as orientações referentes à estabilidade e armazenamento desse medicamento. Nós temos a estabilidade
da nitazoxanida após a sua diluição de 7 dias. Então, o paciente ele vai receber o medicamento de 3 dias e esse medicamento tem estabilidade de até 7 dias. Então, é muito comum a mãe, o pai, ter esse pensamento de que vou colocar aqui na geladeira, porque daqui a 6 meses eu vou dar uma outra dose para o meu filho, para minha filha. E não é bem assim, o medicamento tem uma estabilidade somente de 7 dias. Então, após 7 dias, ele não vai ter o seu efeito terapêutico esperado. Então, o correto é sempre a gente orientar essa mãe, esse pai, esse cuidador de que o medicamento ele precisa ser descartado após a utilização. Fez o tratamento de 3 dias, por isso que é muito importante a gente calcular o menor volume possível a ser dispensado. Vai ter prejuízo, vai ter ali descarte? Sim, mas a gente não pode orientar para poder guardar, para poder utilizar futuramente, porque esse medicamento vai perder essa estabilidade. Então, sempre orientar, o medicamento só tem estabilidade de 7 dias. Você diluiu o medicamento, fez o tratamento, precisa de ser descartado no local correto para poder ali ter toda a segurança referente também a esse descarte. E orientar também que esse medicamento ele precisa ser administrado após uma refeição. Por quê? Porque a gente tem melhor absorção da nitazoxanida após uma refeição. Então, é entender o que é a rotina do meu paciente. Se é um medicamento a ser administrado de 12 em 12 horas, a gente falou isso lá na nossa aula 1. Qual que é a rotina do meu paciente? Qual é o horário que ele acorda, toma o seu café da manhã, o seu jantar, para que eu coloque esse medicamento após as refeições, principalmente café da manhã e jantar, e que dê 12 horas de intervalo para que a gente tenha maior absorção e melhor adesão a esse tratamento. Então, isso tudo, quando a gente está dispensando, quando a gente está ali fazendo uma indicação farmacêutica, tem que ter ali nas nossas orientações para que esse tratamento tenha o maior sucesso terapêutico possível e o paciente possa ali ter o seu problema de saúde realmente resolvido. Uma outra orientação muito importante é a coloração da urina, né? Então, a gente tem aí crianças e é muito importante a gente orientar essa mãe, esse pai, esse cuidador, que tem uma alteração, a urina fica um pouco amarelada, esverdeada, devido aí aos metabólitos dessa nitazoxanida. Então, é totalmente comum que durante o tratamento e após alguns dias a interrupção também do tratamento, essa urina dessa criança fica com uma coloração alterada, que é totalmente comum devido aí aos metabólitos da nitazoxanida. Então, você fez a orientação correta de tudo que precisava de ser passado para essa mãe, para esse pai, para esse cuidador e garantiu que aquela venda, que aquela dispensação, que aquela orientação, que aquela indicação foi realmente segura e foi eficaz para esse paciente. E aí a gente passa agora a fazer os cálculos realmente, que eu sei que tem muitos farmacêuticos com dúvidas, referente aos cálculos de medicamentos. Então eu trouxe aqui alguns exemplos muito práticos, exemplos reais de receitas que eu recebo lá na farmácia, para que a gente possa ali ilustrar a nossa aula. Então, a gente tem aí um receituário de cefalexina, né? A gente tem a apresentação da cefalexina de 250 miligramas em 5 ml de medicamento. E aí eu tenho uma prescrição, um paciente que apresentei 14 quilos e foi prescrito 3 ml e meio de 6 em 6 horas por 7 dias, né? Apesar de nós não prescrevermos antimicrobianos, é também nossa função de avaliar a segurança daquela dispensação, né? Não é porque a gente está dispensando uma receita que nos isenta de qualquer tipo de erro também que possa vir a acontecer. Então, eu já recebi muitas dosagens de antimicrobianos com doses extremamente alteradas, em que eu precisei de entrar em contato com o prescritor e ele avaliou que foi realmente um erro ali de cálculo. Então, é por isso que é muito importante a gente dominar esses cálculos, para que a gente possa avaliar durante a dispensação se aquele tratamento ali está sendo realmente seguro e eficaz para o nosso paciente. Então, a gente vai aprender aqui a fazer esses cálculos de forma correta. Então, eu tenho aí que na literatura, a dose de cefalexina é de 25 a 50 miligramas por quilo do paciente ao dia. Então, a gente vai pegar aqui que para infecções mais graves vão ser utilizados 50 miligramas, para infecções mais leves vão ser usados 25 miligramas. Aqui no exemplo foi utilizado 50 miligramas. Então, eu tenho 50 miligramas por quilo ao dia.
Então, 50 miligramas vezes o peso do paciente, que é de 14 dias, eu vou encontrar 700 miligramas por dia a ser utilizado dessa cefalexina. Eu sei que a minha concentração de cefalexina é de 250 miligramas em 5 ml. Se eu encontrei 700 miligramas, eu vou ter que transformar isso em ml para eu saber a tomada desse paciente. Então, fazendo aqui a regrinha de 3, a gente encontra que esse paciente vai usar 14 ml ao dia. Lembrando que é ao dia. A cefalexina ela é tomada o quê? De 6 em 6 horas. Então, eu preciso dividir esse 14 por 4, que vão ser administrados de 6 em 6 horas. Então, se eu divido 14 por 4, eu vou encontrar 3,5 ml de 6 em 6 horas, que foi realmente o que foi ali prescrito nesse receituário. Então, a gente entende dessa forma a segurança ao dispensar esse medicamento aí na farmácia. Lembrando também de orientar essa paciente, né, essa questão do uso da cefalexina, né, os horários corretos para administrar, o descarte, a estabilidade do medicamento, tudo isso precisa de conter ali na nossa dispensação. Nosso próximo exemplo de amoxicilina com clavulanato. Qual é a dose, como é que eu faço o cálculo desse medicamento? Então, a mesma coisa, a gente tem aí, foi prescrita amoxicilina com clavulanato de 250 de amoxicilina mais 62,5 de clavulanato em 5 ml e foi prescrito ali 9,5 ml de 8 em 8 horas por 10 dias. Esse peso do paciente de 27,6 quilos. Então, a gente tem que a dose de amoxicilina com clavulanato é de 25 a 50 miligramas quilo por dia. Lembrando que 25 miligramas é utilizado para infecções mais leves, 50 miligramas para infecções mais graves. Então, a gente vai pegar os 50 miligramas, vai multiplicar pelo peso do paciente, que é de 27,6, e a gente vai encontrar 1.380 miligramas ao dia. Como é um medicamento ali em solução, em suspensão, eu preciso te transformar para ml para eu saber quanto que vai ser administrado nesse paciente. Então, eu tenho ali de amoxicilina 250 miligramas em 5 ml. Se eu encontrei 1.380 miligramas, eu vou encontrar aqui quantos ml a serem administrados. Eu encontrei 27,6 ml. Isso ao dia, que nosso cálculo está sendo feito ao dia. Como essa amoxicilina com clavulanato vai ser administrada de 8 em 8 horas, eu preciso dividir por 3, que vão ser 3 tomadas ao dia, para eu saber ali quanto que vai ser tomado ali em cada unidade posológica. Então, 27,6 dividido por 3, eu vou encontrar 9,2 ml de 8 em 8 horas. Então, aqui foi apenas um cálculo de arredondamento, de 9,2 foi arredondado para 9,5. Poderia ser arredondado tanto para 9 quanto para 9,5 de 8 em 8 horas. Aí eu vou calcular agora também, né? Quantos frascos eu preciso de dispensar desse medicamento, agora que eu já encontrei ali a unidade posológica, as orientações referentes ao preparo, à diluição desse medicamento, as orientações quanto à estabilidade do medicamento, se ele precisa ser administrado e armazenado na geladeira ou fora da geladeira e o tempo ali de uso. Tudo isso a gente precisa também de orientar durante as nossas dispensações. Agora a gente tem um exemplo aqui da azitromicina. A azitromicina que tem aí a sua concentração de 200 miligramas em 5 ml. Então temos aqui uma prescrição de um paciente de 8,7 quilos. Então vamos ver quanto que foi prescrito para esse paciente. Então, eu tenho que a dose da azitromicina na literatura é de 10 miligramas para cada quilo de peso ao dia. Lembrando que a azitromicina é tomada apenas uma vez ao dia. Então, eu vou pegar aí 10 miligramas, vou multiplicar pelo peso do meu paciente, que é de 8,7, e vou encontrar que ele vai utilizar 87 miligramas ao dia. Agora eu preciso de transformar esse miligramas em ml, porque o medicamento ele é uma suspensão e precisa ser administrado em ml. Então eu sei que a concentração da azitromicina é de 200 miligramas em 5 ml. Vou fazer uma regrinha de 3, encontrei 87 miligramas, vou descobrir quantos ml isso corresponde. Então eu tenho aqui uma regrinha de 3
que me mostra que esse paciente vai utilizar 2,17 ml ao dia. Aqui eu não vou precisar dividir pelas tomadas, porque como eu falei, a azitromicina é administrada somente uma vez ao dia. Então foi prescrito aqui 2,5 ml para esse paciente. Lembrando que é só um arredondamento. Poderia ser arredondado para 2 ou poderia ser arredondado para 2,5 ml. Então, a prescrição está em conformidade, de acordo com a dose da literatura, garantindo aí a segurança para o nosso paciente. Aí agora eu vou olhar, né, eu vou calcular quantos ml esse paciente vai precisar, né? Então foi prescrito 2,5 por 5 dias, para ser utilizado aí 12,5 ml, para eu ver também qual vai ser a apresentação de azitromicina que eu vou dispensar. É a menor apresentação, a gente tem 3 apresentações também de azitromicina em suspensão no mercado, e a gente poder garantir ali a menor possível, para que tenha aí o menor prejuízo e descarte de medicamento. Orientar o paciente a forma correta da diluição do medicamento, se precisa ser administrado e armazenado ali em geladeira ou fora da geladeira, e também a estabilidade desse medicamento. Então, depois que a gente faz os cálculos, a gente vai fazer as orientações necessárias para garantir que esse paciente receba aí o melhor tratamento possível. E aí a gente tem agora também alguns medicamentos, alguns MIPs, que são principalmente indicados ali no balcão da farmácia, para a gente poder fazer os cálculos também em relação a essas dispensações. Então a gente tem exemplo lá que a gente começou a nossa aula de hoje, da dipirona. Então a gente tem a dipirona em apresentação em solução oral gotas. Então eu tenho aí 500 mg por ml, a sua concentração. E eu tenho a dose lá na bula, que essa dipirona ela pode ser utilizada de 10 a 15 miligramas por quilo de dose. Então, na literatura me mostra que pacientes que estão ali com quadros febris menores, a gente vai usar 10 miligramas por quilo. Se aquele paciente está com quadros febris mais altos, a gente vai usar 15 miligramas por quilo. O paciente ele pesa 8 quilos nessa questão e a gente vai fazer o cálculo baseado aí no 15 miligramas por quilo. Então, eu pego 15 miligramas e vou multiplicar pelo quilo do paciente, pelo peso do paciente, que vão ser 8. Eu vou encontrar que esse paciente vai precisar de 120 miligramas para cada dose. Então, agora eu preciso transformar isso aqui em ml, porque o meu medicamento é em solução. Então, eu tenho que 500 miligramas eu contenho em 1 ml. 120 miligramas X, fazendo uma regrinha de 3, eu vou encontrar 0,24 ml. Agora eu ainda preciso fazer um outro cálculo, porque eu preciso transformar isso em gotas. Então eu sei que 1 ml da dipirona contém 20 gotas. 0,24 ml X, fazendo a regrinha de 3, eu vou encontrar 4,8 gotas. Como não tem como eu mensurar 4,8 gotas, eu vou arredondar para o mais próximo, que vai ser 5 gotas. Então, lá na minha bula, eu tenho aí que a dose para um paciente de 5 a 8 quilos, ele vai poder utilizar de 2 a 5 gotas. Então, é aquilo que a gente falou lá no início da nossa aula. Ele vai usar 2, ele vai usar 3, 4 ou 5 gotas. Eu vou escolher com base no quê? Eu vou escolher com base ali no achismo? Não, eu vou fazer um cálculo para eu saber aquele peso do paciente, qual é o mais seguro, o mais eficaz. Então, fazendo os cálculos aqui, para um paciente de 8 quilos, eu vou encontrar que a dose que é segura e eficaz para esse paciente vai ser aí de 5 gotas que precisam ser administrados. E aí agora a gente tem o cálculo de uma outra apresentação da dipirona em solução, de 50 miligramas em ml. Então, a gente vai calcular também a dose para um paciente de 8 quilos, o mesmo exemplo aí do paciente anterior. Então, a dose da dipirona, como nós falamos, vai ser de 10 a 15 miligramas por quilo para cada dose. Se meu paciente aí pesa 8 quilos, eu vou multiplicar 15 por 8 e vou encontrar 120 miligramas para cada dose. Então, agora eu preciso de transformar esses miligramas em ml para eu poder encontrar quantos ml vão ser administrados nessa criança. Então, eu sei que a minha dipirona tem 50 miligramas em 1 ml. Como eu encontrei 120 Como a minha dipirona tem 50 miligramas em 1 ml,
Eu encontrei 120 miligramas, eu vou transformar em ml agora fazendo uma regrinha de 3. Então, eu encontrei 2,4 ml para serem administrados numa criança de 8 quilos. Se você for pegar lá na bula, né, a gente tem a bula aí informando que uma criança de 5 a 8 quilos vai poder usar 1,25 a 2,5 ml de 1 a 4 vezes ao dia, né? Então é aquilo que a gente falou. Vai usar quanto? Vai usar 1,5, vai usar 2, vai usar 2,5. Então a gente encontrou aqui, e a gente pode arredondar até para 2,5 para ficar mais fácil a administração, que um paciente de 8 quilos, o mais seguro e o mais eficaz vai ser utilizar aí 2,5 ml dessa solução de dipirona para que tenha aí o seu efeito terapêutico esperado. Nosso próximo exemplo, a gente tem aí o paracetamol. O paracetamol, que tem a concentração de 100 mg por ml. E aí a gente vai calcular uma dose também a ser administrada numa criança de 8 quilos. Então eu sei que na literatura me mostra aí que a dose mais segura para uma criança de 8 quilos vai ser 10 mg por quilo de peso, a dose do paracetamol. Então, eu vou multiplicar 10 miligramas pelo peso dessa criança, que é 8 quilos, e vou encontrar que vai ser administrada aí 80 miligramas desse medicamento por dose. Lembrando que o nosso paracetamol tem a concentração de 100 miligramas em 1 ml, e aí agora eu vou converter o que eu encontrei de 80 miligramas para saber quanto que isso corresponde em ml. Então, 80 miligramas vão corresponder a X. X aqui na minha regrinha de 3 vai dar 0,8 ml. Então, para uma criança de 8 quilos, vai ser administrado 0,8 ml desse paracetamol, desse medicamento. Assim, a gente consegue ter assertividade, otimização e individualidade dos nossos tratamentos. Mais um exemplo do paracetamol agora em gotas, a concentração de 200 miligramas por ml. O mesmo raciocínio, a mesma dose do paracetamol, que vai ser de 10 miligramas por quilo. Meu paciente agora tem 15 quilos, então vou multiplicar 10 miligramas por 15 e vou encontrar 150 miligramas ali da minha dose. Vou transformar em ml e depois em gotas, porque o meu medicamento é em gotas. Então, eu sei que aí a concentração do meu paracetamol é 200 miligramas em 1 ml. Eu encontrei 150 miligramas e vou transformar isso em ml. Fazendo a regra de 3, eu encontro 0,75 ml. Agora, eu preciso transformar em gotas, porque o meu medicamento é em gotas. Eu sei que 1 ml do paracetamol contém 15 gotas, 0,75 ml X. Então, isso aí corresponde a 11,25 gotas, né? Não tem como a gente colocar 11,25 gotas, a gente vai arredondar para o mais próximo, que é 11 gotas. 11 ou 12 gotas, o mais próximo é 11 gotas. A gente vai orientar esse paciente, esse cuidador, a administrar 11 gotas desse paracetamol de 200 miligramas por ml para uma criança aí de 15 quilos. A gente garante dessa forma a eficácia, a segurança, a otimização do tratamento relacionado aí ao peso dessa criança. Porque se a gente for olhar na bula, como a gente falou, a gente tem uma faixa terapêutica muito grande. E aí eu não consigo entender qual que é a dose mais segura, mais eficaz para aquela criança. Não tem como eu puxar ele no achismo e dar ali o medicamento com base no achismo. Eu tenho que otimizar esse tratamento de acordo com a individualidade, de acordo com o peso do meu paciente, correto? E aí, queria dividir aqui com vocês a história do Enzo. Essa criança aí que é a figurinha lá da farmácia, é um paciente muito querido por mim e por todos ali da farmácia. Esse dia ele tinha acabado de completar 10 anos, ele ganhou finalmente da sua mãe aí, conseguiu poder furar a orelha, então estava super feliz, pediu uma foto e a gente tirou essa foto aí dele. Mas queria dividir aqui com vocês a história do Enzo, que hoje é meu paciente, hoje ele tem 10 anos. E há 3 anos atrás, quando ele tinha ali 7 anos, a sua mãe, a Raja, chegou ali na farmácia procurando pela ajuda do farmacêutico. Então, eu fui atendê-la e ela estava muito apreensiva, porque o Enzo tinha um problema de saúde que já persistia há muito tempo.
Ela já tinha me relatado que tinha ido em vários especialistas, médicos, pediatras, e ninguém, né, dava um diagnóstico conclusivo do seu problema de saúde. Ela já tinha me relatado que passava ali pelos médicos com prescrições muitas vezes de antibióticos, de corticoides. Então todo mês o Enzo usava vários medicamentos, vários antibióticos, vários corticoides e nada resolvia o seu problema de saúde. Então essa mãe estava muito apreensiva diante ali do quadro de saúde do seu filho e também em relação a usar inúmeros medicamentos e não receber ali um diagnóstico conclusivo. E aí rapidamente a gente entrou ali para o consultório farmacêutico, eu pesquisei com ela ali todos os medicamentos que ele já fazia uso, os sinais e sintomas que o Enzo apresentava. E aí eu verifiquei diante do relato da mãe do Enzo que o Enzo era um paciente asmático. O Enzo estava enquadrado ali com sinais e sintomas ali de uma crise asmática. Como nós farmacêuticos não podemos diagnosticar doenças, né, e passar tratamento, mas o que nós podemos entender? Os sinais e sintomas e fazer encaminhamentos ali para o possível prescritor. Então, rapidamente eu fiz esse encaminhamento, relatei ali no prontuário todos os sinais e sintomas que corroboravam para o diagnóstico ali de um paciente asmático, né? Expliquei para a Raja ali a possibilidade dela levar esse prontuário, esse encaminhamento para o pneumologista, encaminhei ela para o pneumologista, expliquei ali sobre todo o tratamento que ele poderia seguir à frente e que era necessário ele passar por um médico especialista para fazer o diagnóstico e assim a gente acompanhar o tratamento do Enzo com o medicamento certo e que realmente iria resolver o seu problema de saúde. E assim ela fez, ela foi ao médico que eu encaminhei e lá ela recebeu realmente o diagnóstico de asma do Enzo. E a partir desse momento, ele recebeu o medicamento correto, o tratamento correto e teve melhora do seu quadro de saúde. E aí, desde essa época, né, há 3 anos atrás, a Raja vem comigo ali junto com o Enzo, acompanhando o tratamento do Enzo e dessa forma ali tendo um sucesso terapêutico no seu tratamento. Ela ficou muito grata na época porque ela falou, eu já passei por inúmeros médicos e ninguém conseguiu realmente entender o problema de saúde do meu filho. Usou muitos medicamentos sem a real necessidade. E, né, com a nossa conversa ali, né, trazendo ali realmente entendendo o problema de saúde do Enzo, foi o que ela me relatou. Você realmente enxergou o meu filho, você realmente ele teve o interesse de buscar informações que buscavam ali trazer um diagnóstico correto do problema de saúde do meu filho. Então ela ficou extremamente grata e até hoje ela é a nossa cliente, junto com o Enzo também. Ela se tornou uma cliente fidelizada, ela sempre fala, eu não largo a Daiane por nada nesse mundo, né? Todos os problemas de saúde, todos os tratamentos e medicamentos que ela precisa, ela sempre recorre ali na farmácia e eu também estou junto com o Enzo e com a mãe também, sempre acompanhando o tratamento do Enzo. Então hoje ele é uma criança totalmente diferente, tem o controle ali das suas crises asmáticas. É lógico, de vez em quando tem alguns gatilhos, né, algumas fases do ano que ele vai desenvolver a doença, mas com o tratamento correto, fazendo as orientações corretas, né, ele tem ali sucesso no seu tratamento. Então, isso para mim é muito gratificante, poder ajudar um paciente, poder transformar a vida de uma família, de um paciente e ser para esse paciente ali o apoio, uma referência, né, no seu problema de saúde. E o que eu trago ali como mensagem para você nesse dia é que você também pode transformar a vida de alguém. Você é o protagonista da sua história. Basta você querer realmente mudar, basta você querer ser referência para os seus pacientes, ser referência nos seus atendimentos e transformar também a vida ali de um paciente. E agora eu quero que você pense aqui comigo. Quantas vezes você já se sentiu inseguro, com medo ou achando que não era capaz, que não tinha conhecimento prático suficiente? Eu quero que você preste atenção aqui. O seu sucesso, ele não veio porque você não estudou, mas porque te falta um conhecimento prático, algo que não foi ensinado ali na faculdade. O conhecimento prático que vai fazer você decolar na sua carreira de farmacêutico.
E é por isso que eu estou aqui, para poder compartilhar ali o meu conhecimento prático de mais de 14 anos de experiência com você. Se você ainda não se sentia seguro porque não tinha aí acesso a esse conhecimento que eu estou passando aqui durante esse curso. E o que eu quis te mostrar que existe ali um método que é validado e efetivo para você dominar de uma vez por todas o atendimento, a dispensação e a indicação de medicamentos. É possível e eu estou aqui para te mostrar como. Por quê? Porque eu tenho ali um método que vai fazer você vencer como farmacêutico e assim melhorar os seus atendimentos aí na farmácia. E desde a nossa aula de segunda-feira, muitas pessoas estão vindo no meu direct do Instagram perguntando como que faz para acessar o método completo e ter ali o meu acompanhamento de forma mais aprofundada sobre o atendimento farmacêutico na prática. O fato é que eu sim possuo essa formação completa do atendimento farmacêutico. Essa formação, ela inclui tudo que a gente vem conversando nessa semana, porém de uma forma muito mais detalhada, muito mais completa. Porém, nesse momento, as nossas vagas estão encerradas, estão fechadas. E além disso, nessas aulas gratuitas que nós estamos aí fazendo ao longo dessa semana, o nosso tempo ele é limitado. E eu não consigo te passar todo o conhecimento de uma forma completa e ainda acompanhar os seus passos. Mas a notícia é que segunda-feira eu vou abrir as inscrições para a próxima turma do meu treinamento, o Pharma DAF. Esse treinamento que é completo e aprofundado em relação ao atendimento farmacêutico. Eu realmente sei o valor do conhecimento que eu estou passando aqui para você e o quanto que ele pode transformar a sua vida se você souber aproveitar. Eu estou atuando nessa área há mais de 14 anos. Então, se você tem interesse de poder acessar esse método completo e detalhado, que vai facilitar muito a sua jornada e te dar dessa forma o domínio para o atendimento completo farmacêutico, na próxima aula eu vou te passar mais detalhes sobre como entrar na nossa próxima turma do PharmaDAF. Por enquanto, eu quero você 100% aqui comigo e aproveitando ao máximo esse curso gratuito que eu estou passando aqui para vocês durante essa semana. E isso já vai te tornar um farmacêutico muito melhor. Hoje você aprendeu sobre indicação farmacêutica na pediatria. Nós falamos muito sobre como proporcionar mais segurança nas nossas indicações de medicamentos para crianças e como fazer ali os cálculos baseados no peso do nosso paciente. Só a aula de hoje já valeria um curso. Então, se você ficou com alguma dúvida, é muito importante que você revise todo o material, revise essa aula, anote, faça um resumo. Isso é um curso, então você precisa estudar, se dedicar como tal, ok? E amanhã, na quinta-feira, às 9 horas da manhã, eu vou te explicar ali os principais erros que você comete na indicação farmacêutica, para você nunca mais errar. E antes de nós encerrarmos a nossa aula de hoje, eu tenho 2 recados muito rápidos e importantes. Primeiro é a nossa palavra-chave da aula de hoje, que é Pharma. Então anota aí para você pegar o seu certificado no final do nosso curso. E o segundo recado é sobre os nossos slides, o material dessa aula, né? Como de costume, todos esses slides, eles vão ser enviados no grupo de WhatsApp do nosso curso. Então, caso você ainda não esteja dentro de algum grupo, clica aqui embaixo, nós temos aí o link para você poder entrar e acessar esse material. Muito obrigada pela sua presença na aula de hoje e até amanhã com a nossa aula 3. Um abraço e até lá!